Olá, pessoal. Sou a professora Zilda e na aula de Geografia de hoje daremos início ao estudo da apostila 4, módulo 14, sobre o domínio da natureza. Vocês podem acompanhá-la a partir da página 187. O objetivo desta aula é explicar como se deu o processo de apropriação e construção do espaço geográfico ao longo da evolução das diferentes práticas humanas. Veremos, de uma forma resumida, a evolução da vida na Terra. De acordo com o conhecimento científico atual, a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos. As primeiras rochas teriam se formado há 3,9 bilhões de anos atrás. E as primeiras formas de vida surgiram no mar, provavelmente entre 3,8 e 3,5 bilhões de anos, e em terra por volta de 450 milhões de anos. Centenas de milhares de espécies surgiram e foram extintas. Os dinossauros, por exemplo, habitaram o nosso planeta por mais de 150 milhões de anos, até sua completa extinção. Continuando sobre a evolução da vida na Terra, os humanos são recentes, quando comparados à idade do planeta e ao tempo de existência de outros organismos. Os primeiros hominídeos só surgiram há cerca de 5 milhões de anos, e entre eles o Homo habilis, que ocupou parte da África por 1 milhão de anos, e o Homo erectus, espécie que viveu por 1,5 milhão de anos e se propagou pela Europa e Ásia. Estudos arqueológicos e antropológicos recentes sugerem que o Homo sapiens teria surgido há 200 mil anos. Ao analisarmos a história humana, verificamos que a maior parte dela, os humanos foram nômades. Tinham seu cotidiano controlado pelo ritmo da natureza e formavam grupos com um menor número de indivíduos. As mudanças das estações forçavam os animais a migrar em busca de melhores pastagens e alimentos, bem como seus predadores, entre eles os humanos, que viviam da caça e coleta. Com o tempo, os grupos humanos passaram a domesticar os animais. Tudo indica que essa domesticação teve início por volta de 16 mil anos atrás. Primeiro com os cachorros, seguidos de ovelhas, cabras, bois, vacas e cavalos. Com a domesticação, o ser humano começou a exercer certo controle sobre o meio ambiente, o que até então nenhuma espécie havia demonstrado ser capaz de fazer. Com o início da domesticação dos animais e das plantas, os seres humanos passaram a ter um impacto cada vez maior no meio ambiente. A ilustração representa o modo de vida no período paleolítico, conhecido como Antiga Idade da Pedra Lascada, um período da pré-história compreendido entre o aparecimento dos primeiros hominídeos até 10 mil anos atrás. Eles exerciam um trabalho comunitário e desenvolveram habilidades na produção de ferramentas. Passaram a dominar completamente o fogo por volta de 500 mil anos atrás e usavam peles de animais para se vestir. O domínio da agricultura. Ela teria surgido entre 10 mil e 12 mil anos atrás. Com o domínio da agricultura e a sedentarização, os seres humanos passaram a interferir de maneira crescente no meio ambiente, selecionando as espécies vegetais que mais se adaptavam às suas necessidades.
Essa domesticação em grande escala gera problemas ambientais, uma vez que a vegetação nativa é desmatada para dar lugar às plantações, reduzindo a biodiversidade. Além disso, trouxe como consequência, pela maior oferta de alimentos, o crescimento da população humana. De acordo com as estimativas, a população mundial há 10 mil anos era de 5 a 10 milhões de indivíduos. Em 8 mil anos, a população aumentou para 300 milhões. A produção agrícola e o domínio da pecuária proporcionaram mudanças importantes no modo de vida, incluindo a dieta, o que não significa que a caça e a coleta tenham sido abandonadas. A humanidade passou a adaptar o meio ambiente e a transformá-lo de acordo com suas necessidades. Esse processo foi gradual e ocorreu em diferentes lugares. A maior produção de alimentos possibilitou estocar o que sobrava para as épocas de seca ou de menor produção. E esse excedente de produção passou também a ser trocado com outros grupos. O desenvolvimento de sociedades mais complexas exigiu nova configuração política, com a figura de um líder e a criação de leis para controlar os novos grupos sociais, além de exércitos para defender os territórios. Entre as técnicas que permitiram modificações no ambiente pela espécie humana, a irrigação foi uma das primeiras, pois desde o início da prática agrícola, o ser humano percebeu a necessidade de desviar os recursos da água para irrigar as plantações. O sistema que vem sendo utilizado de diferentes maneiras por diversos povos ao longo da história. As civilizações da antiguidade se desenvolveram às margens dos grandes rios, como o Nilo, no Egito, o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia. Na América, as civilizações Maia e Inca também desenvolveram sistemas de irrigação. Muitos desses sistemas de condução, irrigação e distribuição da água, com mais de 3 mil anos, continuam sendo utilizados até os dias atuais. Atualmente, a irrigação é responsável pelo uso da maior parte da água do Brasil e do mundo. Ao longo da história, a população humana ocupou e modificou os espaços naturais de maneira crescente. No entanto, a partir da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em 1760, o ser humano adquiriu a capacidade de produzir em larga escala, mas também de degradar o meio ambiente em um ritmo sem precedentes. A Revolução Industrial trouxe um enorme impacto para a sociedade e para o meio ambiente, modificando drasticamente a relação entre o ser humano e a natureza. Entre os impactos para a sociedade e o meio ambiente ocasionados pela Revolução Industrial, podemos destacar a mudança à vida tanto no campo como nas cidades. No campo, a modernização aumentou a produtividade, ao mesmo tempo que trouxe o desemprego e o que resultou em migração para a cidade. Temos aí a máquina substituindo o homem. O consumo acelerado, o crescimento das cidades, o desmatamento desenfreado e a produção de lixo e de esgoto doméstico e industrial resultaram em grande degradação ambiental, com a poluição do solo, da água e da atmosfera. Vemos aí a imagem de uma paisagem inglesa durante a Revolução Industrial. As grandes chaminés expelindo fumaça representavam desenvolvimento.
A expansão humana nas diversas regiões do planeta ocorreu de maneira desigual, uma vez que obstáculos naturais, como elevadas montanhas, áreas geladas e desertos, dificultaram esse movimento. Nós podemos dividir as regiões do planeta em duas áreas, as ecúmenas e anicúmenas. As ecúmenas, que quer dizer terra habitada ou área habitável, são as áreas favoráveis à ocupação, por elas terem um relevo mais plano, maior proximidade dos rios e mares, um clima agradável. Elas correspondem a cerca de 2/3, ou aproximadamente 100 dos 150 milhões de quilômetros quadrados das terras emersas do planeta. Na imagem temos aí uma área ecúmena, que é a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Os 50 milhões de quilômetros quadrados restantes das terras emersas do planeta são áreas denominadas anecúmenas, isto é, de baixo povoamento, devido a obstáculos naturais como as elevadas montanhas do Himalaia e os Andes, o deserto como o do Saara e as áreas geladas como a Antártida, a Groenlândia e a Sibéria. Mesmo nessas regiões, a rigor, apenas a Antártida permanece desabitada, exceto em alguns locais onde se encontram bases científicas de diversos países. Recursos naturais são elementos da natureza que são úteis ao ser humano, essenciais à sua sobrevivência, como a água, alimento e abrigo, entre outros. Eles estão distribuídos de maneira desigual nas diversas regiões do planeta. E eles podem ser divididos em renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis existem em grande quantidade e se renovam rapidamente nos ciclos da natureza, como o vento, a água, as marés, as plantas e os animais. Isso não significa que sejam todos inesgotáveis, devendo ser usados de maneira responsável para que as gerações futuras também possam utilizá-los. Já os recursos naturais não renováveis são os que existem em quantidade limitada e demoram muito tempo, às vezes bilhões de anos, para serem formados ou renovados. Portanto, uma escala de tempo incompatível quando comparada com o ciclo de vida humano. Destacam-se os combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral, e os recursos minerais, como o urânio, a prata, o cobre, o ouro e entre outros. Embora esses recursos sejam considerados não renováveis, muitos deles podem ser reciclados, atenuando de maneira simples dois dos grandes problemas ambientais atuais, ou seja, o esgotamento dos recursos naturais não renováveis e a crescente produção de lixo. Por meio da reciclagem, esses materiais podem ser reutilizados como matérias-primas para novos produtos, eliminando assim a necessidade de extraí-los novamente da natureza. A reciclagem é importante, pois além de reduzir consideravelmente o volume de lixo destinado aos lixões e aterros sanitários, diminui os custos do processo produtivo. O Brasil produz diariamente 240 mil toneladas de lixo. Embora 45% desse total seja reciclável, o país recicla menos de 2% do lixo produzido. O Brasil é o quarto maior produtor de plástico no mundo, mas recicla
pouco mais de 1%. Entre os materiais recicláveis, como o papel, o vidro, os plásticos e os metais, o Brasil ocupa a liderança mundial na reciclagem de alumínio, pois recicla 98% dos resíduos desse material produzidos no país. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenham aproveitado. Na próxima semana, daremos continuidade ao estudo desse módulo 14, onde explicarei sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Bons estudos e até a próxima semana.